nesse quarto e último vídeo, que bom, né? Vamos ver agora um pouco como funciona a tradução de endereços virtuais usando registradores Base and Bounds. Com essa técnica, os programas eles são compilados normalmente, tá? Ou seja, para o teu programa ele é compilado do mesmo jeito, achando que está começando do endereço 0, né? Compila a partir do a primeira linha da main é o 0 e o stack começa do último endereço, tá? Por quê? Porque o espaço de endereçamento dele está aqui, o stack fica no final e a main fica no começo. No início, ou seja, assim que eu for rodar meu programa, o SO vai olhar para a memória livre e vai olhar, esse processo tem 16K. Onde é que eu tenho 16K livre? Ele vai escolher um lugar e vai falar, beleza. Ele vai ficar no endereço 38. Já que ele está no endereço 38, esse vai ser o base. Ou seja, vai ser o endereço base dele. E como eu já disse que o cara vai ter 16K, esse vai ser o bounds dele. Bounds. Show, né? Então, basicamente, quando eu vou rodar meu programa, o meu programa foi compilado normalmente e o SO escolheu o lugar. O base vai ser o primeiro endereço dessa região que ele foi alocada e o bound vai ser o tamanho dessa área que foi alocada. Com isso, todas as instruções de acesso à memória RAM, toda vez que tiver um move, né, um load ou um store, toda vez que isso acontecer, o próprio hardware vai fazer essa tradução, certo? Ou seja, no próprio processador, ele vai ter microcódigo para já fazer essa tradução. Vamos pensar um pouco em termos de organização de computadores. É aquela história. É um if, é um if e um somador. Na prática é isso. Toda vez que tem um acesso, ele mete um somador do base ali e acabou. Né? É risky, mas é a vida. Então, ó, o base é justamente para definir onde começa e o bounds ele serve para quê? Para proteção, né? Toda vez que você fizer um acesso à memória, você tem que checar se esse endereço virtual está na área do processo. Ou seja, se o processo tem 16K de espaço de endereçamento virtual, o teu endereço tem que estar entre 0, que é o limite inferior, e o bounds, que é o limite superior, que no caso seria 16K. Então o próprio hardware da CPU chegou ao endereço, ele compara, ele vê se esse endereço é menor do que um bounds. Se for, ele continua, se não for, ele já dá um trap. Né? Ele já fala, opa, acesso de memória ilegal. Ele não faz isso, né? Ele avisa o SO que teve um acesso ilegal, aí o SO decide o que fazer. Se for no Windows, por exemplo, ele vai te dar uma operação ilegal e será fechado. Se for no Linux, ele pode abortar ou ele pode dar um segmentation fault. Segmentation fault é um pouco diferente, porque não é só base and bounds que o Linux usa, mas vocês entenderam a ideia, na verdade. Dependendo de onde cair esse endereço falso, a resposta no Linux vai ser diferente. No Windows ele simplesmente fala, meu irmão, é operação ilegal e fecha aí, né? Então, como esses registradores ficam na CPU, eles fazem parte do que a gente costuma chamar de MMU, que é a unidade de gerenciamento de memória. A gente vai ver que esse negócio vai crescer, tá? Não vai ser mais só 2 registradores. Vai ter uma porrada de coisa com o passar das aulas. Então, na prática, é isso que é interessante. Se o processador for RISC, provavelmente... RISC, lembrando, é o... Não, CISC, que é o Complex Instruction Set C, que eu não lembro, nunca lembro que é o segundo C. Se ele for CISC, tipo os processadores da Intel, provavelmente já tem lá dentro da CPU toda a parte de soma. Se for RISC, dependendo da produtora, pode ser que em vez de ele fazer só uma instrução mais complexa, ele faz várias instruções rapidinho, que vai... É a questão de filosofia de CPU, não é verdade? Mas no geral todo acesso à memória agora é um branch, né, uma condição para checar se o cara tá dentro dos bounds e uma soma para traduzir o endereço. Qual é a vantagem disso? Meu irmão, isso é rápido. Isso é em tempo de registrador. Isso é tempo da CPU. Ou seja, eu não tenho acessos à memória extra, eu não tenho software, eu não tenho if, não tenho nada. O SO não faz nada. Tudo isso é feito pelo hardware. O hardware, tudo que ele faz é avisar o SO se deu ruim.
Então aqui um exemplo. Eu tenho um processo super pequeno, ele tem 4K de espaço de endereçamento. Certo? Significa o quê? Que os endereços dele vão de 0 a 4096. Né? Dá para fazer pouca coisa com isso, mas boa parte dos programas em C que vocês fizeram nas primeiras disciplinas cabem em 4K. Né? Na hora de rodar, o SEO foi lá e botou aqui no 16K. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o teu programa está começando no endereço 16. Então esse cara aqui é a base, né? É o base. Mouse. E esse cara aqui é o tamanho do teu processo. Se o teu processo vai de 0 a 4K, esse aqui é o limite. Esse aqui é o bound. Então, toda vez que eu tiver um acesso à memória, eu tenho que fazer duas coisas. Checar se a memória virtual passa do bound. Se passar, eu somo com base. Então, aqui um exemplo. Ó. O 0. Quero acessar o endereço 0. Na prática, eu quero acessar o endereço 16. Se eu quero acessar o endereço 1K, ou seja, o endereço 1024, na verdade, eu quero acessar 16 mais 1K, 17. Se eu quero acessar o 3000, eu somo 3000 mais 16K, que dá isso aqui, né? Que é 16.384, 16K, né? Mais 3000. Por último, se eu quero acessar o 4400, isso me dá um fault, né? Um page fault, não é page fault porque não é paginação, mas o SEO vai acionar, o processador vai acionar um trap e o SEO vai ver o que ele faz, que vai ver que com acesso de memória fora dos limites, ou out of bounds. Por quê? Porque 4400 é maior que 4K. Né? Por quê? 4K é 4090. Ô diabo. 96. Tá? Então, primeiro se checa o bound, depois se soma com base. Esses registradores têm uma coisa interessante. Só quem pode modificar esses registradores são instruções privilegiadas. O que eu quero dizer com isso? Você tem que estar em modo kernel para. Lembra do modo kernel lá da aula de proteção? De execução direta limitada? Então, você tem que estar em modo kernel para alterar o valor do base e do bound. Né? Por quê? Porque só o SO pode dizer onde o processo está. Já pensou se meu próprio processo pode falar: olha, cara, agora minha memória é outra. Eu vou aumentar meu bound aqui. O que isso pode fazer? Pode fazer com que o limite dele chegue a outros processos e que você perca a proteção desses processos. Então só o SO, só em modo kernel, que o base bound pode ser modificado. Tá? Além disso, geralmente essa exceção de acesso à memória ilegal, ou seja, out of bounds, geralmente ela vai matar o seu programa, porque é bom proteger o seu programa de acessos ilegais. Agora, o que isso influencia no SEO? Durante a criação de processos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar uma região de memória para alocar o processo lá. Tá? Isso daí já vai me gerar uma nova complexidade, que é o quê? Agora o SEO ele vai ter que gerenciar a memória. Ele tem que saber quais memórias estão livres e quais memórias não estão livres. Ou seja, eu vou ter que ter uma estrutura de dados para gerência de espaço livre na memória. Pensa assim, é como se fosse um grande vetor e eu estou tirando pedaços dele. Né? Eu tenho que guardar quais pedaços estão ocupados e quais pedaços estão livres para novos processos. Toda vez que um processo morre, ou seja, toda vez que o processo finaliza, da mesma forma o SEO tem que pegar toda a memória que ele usou e marcar como livre de novo, né? Se ele perder uma, essa está perdida para sempre, isso é vazamento de memória, né? Então o SEO tem que tomar muito cuidado para toda vez que um processo acaba, ele marcar toda a memória que esse processo estava usando como livre para poder ser usada por futuros novos processos. Não só isso. Toda vez que há uma troca de contexto, o SEO tem que trocar o base and bound. Por quê? Por uma razão bem simples. Cada processo tem o seu base and bound. Né? Cada processo começa num ponto diferente da memória. Então, se eu tiro um processo da CPU e coloco outro, o bound e o base
ter que parar de apontar para esse aqui e ter que apontar para esse outro. Então, toda vez que eu troco o processo, eu troco o base and bound. Ou seja, o base and bound faz parte do contexto do processo. Agora, uma outra coisa legal é que... Deixa eu voltar aqui. Cadê? Gente, cadê uma imagem dessa? Quando eu faço isso no quadro, é fácil porque o quadro tá cheio de desenho de espaço de endereçamento. O SO, ele tem a liberdade de... Esse cara aqui não tá rodando. Eu posso pegar ele e jogar ele para cá. Por quê? Porque é só atualizar o base and bound dele e quando ele voltar para a CPU, ele vai voltar nesse outro lugar e nem vai perceber que foi trocado. Né? Por processo, isso é transparente, isso é lindo. Inclusive, se eu estiver precisando muito de espaço, eu posso pegar esse processo, salvar no disco. Né? Por quê? Porque eu deixo ele lá no disco. Quando o escalador falar que voltou a vez dele, eu leio ele do disco e coloco ele em qualquer lugar da memória. Isso aqui é o que se chama swap. Né? E era erroneamente chamado no Windows de memória virtual. É errado por quê? Porque tudo é memória virtual, né? Seu programa não tem memória real. Mas o swap é isso, é pegar um processo ou parte de um processo, como a gente vai ver mais pra frente, salvar ele no disco para liberar a memória para outros processos poderem usar. Isso aqui, quem tem computador com pouca RAM, sabe que isso aqui pode ser o Satanás em pessoa. Desculpem, pessoal religioso. Mas isso é o pessoal. Isso aqui é o próprio cão no seu sistema. Isso aqui pode deixar o seu sistema extremamente lento. Né? Por quê? Porque, como eu disse, o tempo de HD é 10 a nona. É a nona ou a sexta? É um dos dois. Mais lento do que a memória RAM. Então isso acaba deixando o computador mais lento e preso no tempo da CPU. Certo? Mas isso é coisa para aula mais para frente. Então, finalizando, nessa aula a gente viu o básico do básico de virtualização de memória e algumas abordagens mais antigas, tá? Abordagens que começaram nos anos 60. Esse daqui que eu tô falando de Base and Bounds, isso é anos 60, anos 70 talvez, tá? E vimos um mecanismo super simples de tradução de endereço, tá? Super simples mesmo. Porque a partir de agora, o bicho vai pegar, como diria o Tijuana. Essa é uma referência velha da porra, né? Isso que é foda. Tijuana pra mim é banda de jovem. E agora o bicho vai pegar. Mas se bem que teve tropa de elite, mas não importa. É muito importante que vocês aprendam, entendam direito essa parte de Base and Bounds, porque na próxima aula a gente vai liberar a restrição de o processo ter que ficar todo junto. Ou seja, a gente vai espalhar o processo pela memória. Então vão ter vários Base and Bounds, vão ter vários outros problemas e vai ficando cada vez mais complexo. Certo? Então, entendam bem essa parte. E lá no Colab Web nós temos um simuladorzinho e um questionário para vocês responderem. Legal? É isso, gente. Então, muito obrigado e até a nossa aula de quinta-feira sobre segmentação.